para aprender da tua santa e gloriosa palavra. Abençoe o meu coração, o coração da tua igreja, para que o teu nome seja engrandecido no meio do teu povo. Assim te pedimos e te louvamos e te agradecemos para sempre. Amém e amém. Irmão, por gentileza, versículo 3. Amém. A palavra de Deus ao nosso coração. Glória a Ti. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Desde já eu agradeço o convite do pastor. Desde já também eu conto com a ajuda dos irmãos bons de Bíblia, porque hoje a gente vai navegar pela palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Outra tradução diz assim: afastai-vos de toda a forma de mal. E tem uma outra tradução também que diz: foge da aparência do mal. Amém? A igreja pode se assentar. Desde já eu peço para alguém deixar 2 Timóteo 2 aberto e 1 Timóteo 6 aberto, porque já na introdução eu vou estar lendo essas duas passagens bíblicas. E o título da lição de hoje é: quando desistir e o fugir são antagônicos. Desistir é uma coisa, fugir é outra. A gente, como cristão, a gente bem sabe que para nós desistir não é uma opção, porque não existe uma terceira via. Ou é céu ou é inferno. Se você desiste do céu, desistir da caminhada, vai para o inferno. A Bíblia diz lá em Mateus 11, versículo 12, que o céu é ganha à força, o céu é conquistado à força. Tem um ditado que diz que às vezes é necessário a gente tirar forças de onde a gente não imagina, e a gente bem sabe que a força que a gente deve retirar é estando com o Senhor. Então é necessário que a gente tire forças para continuar essa peleja. Então, desistir não é uma opção. Mas e quando fugir se torna a única opção? Se aquele determinado momento, a única coisa que lhe resta é fugir. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Eu trouxe aqui 3 definições para a palavra fugir. A primeira é bem simples, que é afastar-se. Fugir é a mesma coisa que afastar-se. Quem achou 2 Timóteo 2, leia o versículo 22, por favor. Foge também do desejo da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com o coração puro e volta ao Senhor. Amém. Foge então das paixões da mocidade, afasta-se das paixões da mocidade. Uma segunda definição que eu trouxe da palavra fugir, é distanciar-se de uma situação de perigo, de alguém ou de alguma coisa ameaçadora ou tentadora. Eu lembro que uma vez um professor da universidade diz assim, eu nem lembro porque ele entrou nesse contexto, mas ele disse assim: quem é o covarde da história? Aquele que às vezes saca a arma de fogo e aponta para uma pessoa, ou é aquele que sai correndo? Muitas das vezes a gente atribui a covardia àquele que saiu correndo, mas muitas das vezes o covarde é aquele que apontou a arma. Porque eu penso assim, se a pessoa não consegue discutir, conversar, debater no campo das ideias, já que vai mesmo praticar violência, que pelo menos seja uma luta justa, seja os dois no braço, não seja um ato covarde, fazer algo pelas costas. E aí, muitas das vezes, o covarde é aquele que foge. Às vezes uma pessoa, ele chama uma gangue, um grupo de pessoas para bater
uma determinada pessoa. Quem que é o covarde? Aquele que chamou um grupo de pessoas ou aquele que vê aquela multidão se aproximando e a sua única saída naquela hora é fugir? Não, agora não é o momento apropriado para eu bancar o valente ou para eu tentar lutar. Com esse grupo todo não tem como eu lutar, eu não vou vencer. Ou então aquele cara está com uma arma de fogo, então não tem como agora eu querer afrontá-lo, confrontá-lo. O que me resta então, muitas das vezes, é correr, é fugir. E a terceira definição, alguém poderia ler 1 Timóteo 6,11, que é abandonar um lugar às pressas. Abandonar um lugar às pressas. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Amém. Então, mas tu, homem, foge dessas coisas, ou seja, abandone esse lugar, saia daí às pressas. Então hoje eu quero falar sobre a diferença entre o fugir no sentido de desistir e o fugir no sentido de estratégia, mesmo que às vezes esse ato seja feito na base do medo, mas não deixa de ser um ato estratégico. Como a minha intenção aqui é focar no fugir no sentido de estratégia, eu só vou citar um único exemplo na Bíblia do fugir no sentido de querer desistir. E esse personagem na qual eu estou me referindo é Elias. A gente vai olhar ali em 1 Reis 17, versículo 1, que ele inicia a sua carreira, o seu ministério de uma maneira grandiosa. Ele vai dizer assim: a partir de agora não vai chover até que eu ordene novamente que chova. E a gente bem sabe que a nação ficou mais de 3 anos sem chover. E no capítulo 18, então, ele vai desafiar muitos homens, ele vai desafiar os profetas de Baal e de Azera aí no Monte Carmelo, para saber quem é o verdadeiro Deus, se era o Deus de Elias ou se era o Deus deles. E então ali eles vão, e aqueles homens passam grande parte do dia se mutilando, se cortando, implorando para que o Deus Baal se manifestasse, mas isso não ocorre, até que chega um dado momento, Elias vai dizer: basta, agora é minha vez. E daí ele começa a reparar o altar, e ele vai pedir para que lancem de 3 ou 4 cântaros de água ali no altar, para, muitas aspas, dificultar o milagre que Deus iria fazer. Então ele pede para que eles derramem muitas águas naquele altar. E uma outra coisa que me chama a atenção é que aquele povo vendo aquela água sendo derramada sobre o altar, eles devem que ficavam doidos vendo aquilo, porque estava escassa a água, já fazia mais de 3 anos que não chovia, e ali no ponto de vista deles, Elias desperdiçando água, gastando água. Então o fogo do céu veio e sugou até mesmo aquela água. Então Elias e o povo de Israel matam os profetas de Baal, e Elias então profetiza que vai chover. Ele manda avisar o rei que vai chover. Quando Acabe chega em casa e avisa para sua esposa, a rainha Jezabel, o que aconteceu, ela vai então mandar um mensageiro até Elias e dizer: olha, eu juro que dentro de 24 horas você vai morrer, você vai estar morto igual os profetas de Baal. E aí o que Elias faz? O que ele fez? Ele foge, ele temeu a rainha Jezabel. Aquele homem que um dia antes ele era ousado, confrontou mais de 450 homens, agora ele estava temendo uma única mulher, que é a rainha Jezabel. E a Bíblia vai dizer que ele vai pegar o seu servo e vai deixar numa determinada cidade, e ele vai para outra.
pensando no bem-estar daquele seu servo. Então, antes de vir Eliseu, Elias tinha um outro servo, mas ele achou que aquilo ali era o seu fim, tanto é que ele despediu o seu servo. Olha, acabou, então agora vá para a sua cidade, eu vou seguir meu caminho, eu acho que é o fim, então para o seu bem, afaste-se de mim. Então, Elias tinha um servo, e naquele momento ele despede esse servo. Então Elias, ele vai desanimado pedir a sua morte. Ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Por quê? Porque para ele, na cabeça dele, só havia sobrado ele de profeta. Na cabeça dele, ele estava dando um murro em ponta de faca, ele estava dando um nó em pingo d'água, ele estava nadando, remando contra a maré. Então para ele pensou que era o fim. Então, em 1 Reis 19, Elias ele vai ter uma grande experiência com o Senhor. Vai ali passar o vento, e Deus não estava no vento. Passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio fogo, e Deus não estava no fogo. Até que Deus começa a falar com ele numa voz mansa e suave. E após essa experiência, Deus lhe delega novas funções, novas tarefas, e uma delas é nomear Eliseu o seu sucessor. Então, agora eu peço para o irmão abrir 1 Reis, capítulo 21, e eu vou pedir para ler alguns versículos. Então o irmão que abrir, ele não fecha a Bíblia por enquanto, mas agora em 1 Reis 21, Elias ele vai voltar fortalecido, ele vai voltar revigorado, com suas forças fortalecidas novamente. Ele volta a ter um retorno triunfal, igual quando ele iniciou o seu ministério lá em 1 Reis 17. Quem achou 1 Reis 21, por enquanto leia o 17 ao 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias e o Espírito dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor: porventura mataste e tomaste a herança? Fale-lhe-ás as mais, dizendo: assim diz o Senhor: em lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. Então Elias agora ele volta e tem uma mensagem para Acabe, e não só para Acabe, ele vai trazer uma mensagem também para a rainha Jezabel, aquela mesma rainha na qual ele teve medo, ele se intimidou. Quem achou o mesmo versículo, irmão? Pode ler o versículo 20 agora. Pode ler o versículo 20. Disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eu vou pedir para o irmão continuar, mas olha que versículo interessante. O que tudo leva a crer aqui é que Acabe, ele zomba de Elias. Ele vai dizer assim: finalmente me encontraste, meu inimigo. Ou seja, olha Elias, agora você apareceu? Olha, você sumiu, onde é que você estava? Você fugiu? Então aqui ele está debochando de Elias. E Elias ele fala: sim, eu retornei. Mal sabia Acabe que ele tinha uma mensagem dura para transmitir agora, tanto para Acabe quanto para a sua esposa. E detalhe, nesse meio tempo, Acabe ele fez uma outra maldade. Na verdade nem foi tanto ele, foi a rainha Jezabel, mas ele foi conivente. Ele tinha acabado de tomar o terreno de Nabote. Aqui a impressão que eu tive estudando, é que Acabe ele era um homem mimado. Se os irmãos repararem, quem intimidou Elias não foi Acabe, foi a rainha Jezabel. Quando ele quis tomar a vinha de Nabote, Nabote deu uma resposta para ele. O que ele fez? Ele foi para sua casa choramingar, e foi chorar, fez pirracinha, não foi comer não. Aí a mulher dele, o que aconteceu?
Aí ele explicou: ah, Nabote não quis me dar a terra dele. Ah, não, então deixa comigo. Ela era pior do que ele, sanguinária. Então ela armou um plano para destruir Nabote. E daí, quando Elias retorna, Acabe meio que achando que ele era o que amedrontava Elias, sendo que na verdade até então era Jezabel que havia o amedrontado. Olha o discurso que Elias vai trazer então. Pode continuar, irmão, do versículo 21 ao 24 agora, para finalizar esse capítulo. Trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado de Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baza, filho de Ai, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao temor de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão. O que comer no campo, as aves do céu comerão. Amém. E essa profecia se cumpriu lá em 2 Reis 9, tá? Para quem quiser depois conferir, no versículo 30 ao 37. Então Elias profetizou que os cães comeriam a carne de Jezabel, e isso de fato veio a ocorrer. Então, irmãos, aqui Elias, ele estava desistindo não de Deus, mas chegou um momento que ele estava desistindo do seu ministério, ele estava desistindo da sua vida. Há algumas pessoas que dizem até que ele chegou a ter depressão. Então aqui Elias estava querendo pôr um fim na sua vida. Ele achava que ali seria o fim do seu ministério. Então a lição que fica aqui nessa história é que às vezes é necessário fugir de Jezabel para depois você voltar e profetizar contra Jezabel. Às vezes é necessário fugir de Jezabel para depois você retornar fortalecido e profetizar contra Jezabel. Esse é o exemplo que eu trago de um homem de Deus que fugiu no sentido de querer desistir da vida. A partir de agora eu vou trazer aqui alguns exemplos de homens que fugiram no sentido de estratégia, que entenderam que aquele não era o momento certo de bater de frente. Amém? Primeiro caso, José. A Bíblia vai dizer que José, ele era um homem muito formoso, de boa aparência, de bom rosto, tinha um belo porte físico. E em determinado dia, ele recebeu um convite inusitado da mulher de Potifar. E o convite era para ele se deitar com ela. E daí, como todos nós bem sabemos, ele vai recusar, ele não vai aceitar. Uma coisa que talvez muitos não tenham se atentado é que esse pedido não foi uma única vez. Se a gente olhar Gênesis 39, versículo 10, a gente vai ver que ela vai insistir por diversas vezes, por diversos dias. Então, por várias vezes, ele se recusa a deitar com a mulher de Potifar. E Potifar, por sua vez, por acreditar, confiar muito em José, ele não via problema em deixar José ali trabalhando dentro da sua própria casa. E daí eu fiquei pensando, por que será que José não falou para Potifar o que estava acontecendo? E daí eu cheguei a duas conclusões. A primeira é que talvez José não tenha dito para Potifar sobre isso para preservar o seu casamento. Mas logo que eu pensei sobre isso, meio que caiu por terra. Porque até outro dia, até o pastor estava comentando, José ele não perdeu a oportunidade de falar as coisas que aconteciam na vida dele e ao seu redor. Entregava os seus irmãos, o sonho que ele teve, ele foi e falava, contava. Então, para José revelar as coisas que aconteciam não era muito difícil. Outra coisa que me veio em mente é que
Provavelmente Potifar estava ausente de sua casa por muitos dias. Não era um trabalho que ele estava todo fim do dia retornando para sua casa. É muito provável que ele se ausentou, estava em alguma outra cidade, e por isso José não teve nem a oportunidade de falar para Potifar do ocorrido. Então o que José ele vai fazer? Qual que é o tema central aqui da lição de hoje? Fugir. Então José vai fugir da mulher de Potifar. O interessante aqui é que aí a mulher ela mudou toda a história. Ela disse que José que tentou abusar dela, se deitar com ela, e me parece que a versão de José ali pouco importou. As pessoas mal escutaram, não quis nem saber, já pegou José e jogaram ele na prisão. Conversando com um amigo meu, ele disse assim: acho que Potifar sabia até do histórico da sua esposa, da sua má fama, que ao invés de escolher que José fosse morto, mandou prender ele, porque talvez não era, ele usou até o termo, não é flor que se cheira. Então, de fato, é provável, José teve a sua vida poupada, mas também, por outro lado, era planos de Deus. Então, José, ele vai parar numa prisão. O início da sua redenção, eu digo isso aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus ele não pecou em momento nenhum, ele não falhou. Mas a sua redenção começa quando ali na cadeia é entregue para ele as chaves das prisões para ele tomar conta. O carcereiro-mor deu para ele as chaves e ali ele tomava conta. Depois, um certo dia, ele, conversando com o padeiro e o copeiro-mor também, eles relatam ter tido um sonho. E daí ele diz: me conta que eu posso interpretar para vocês. E basicamente, resumindo, o que era? Em 3 dias, um iria ser morto, e em 3 dias o outro iria voltar às suas tarefas. Ia de novo voltar a trabalhar ali com o faraó. E ele disse: olha, você que vai sair dessa vivo, não se esqueça de mim, fala de mim lá para faraó. Mas o que aconteceu? Aquele homem esqueceu, não falou nada de José para faraó, e mais um tempo se passou, até que um dia foi a vez de faraó ter um sonho. Então ele vai agora lembrar: lá na prisão tem um rapaz lá que interpreta sonhos, chama ele. E faraó então chama, e daí ele relata: olha, esse sonho quer dizer que vai ter 7 anos de fartura, e depois vai ter 7 anos de seca, de fome, de pavor. Então, um conselho que eu te dou: armazene o máximo que você puder de alimento, porque não é só no Egito que vai haver fome, não, vai ter fome em muitos países, em toda parte do mundo. E aí o faraó falou: quem que eu posso colocar nessa posição que não seja você, um homem sábio? Então José se torna o segundo homem, apenas abaixo ali de faraó. Alguém abra Gênesis 41, versículo 49. Eu quero mencionar algo interessante, mas antes do irmão ler, deixa eu só fazer um comentário. José, então, que saiu fugido da mulher de Potifar, agora ele retorna como governador. Ele retorna maior, ele retorna gigante. E esse versículo 49, acerca do ajuntamento do trigo, me chamou muita atenção. Quem achou pode ler. Gênesis 41, versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, com a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Ali está dizendo que ele juntou tanta comida, tanto trigo, que não tinha nem uma numeração, não tinha nem como contar mais naquela época.
Não existia número para aquela contagem de trigo que ele juntou. Então é muito interessante, achei muito interessante isso. Então, irmãos, às vezes é necessário fugir da mulher de Potifar para retornar como governador. Essa é a lição dessa história. Às vezes é necessário fugir da mulher de Potifar para retornar como governador. Amém? Alguém quer fazer algum comentário até aqui, antes de eu passar para a próxima história? Não? Vamos seguir então. A outra história se passa com Moisés. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, ele esteve muito ali envolvido com a cultura dos egípcios, mas embora ele tenha convivido com os egípcios, ele nunca esqueceu das suas origens, ele nunca esqueceu de onde veio, ele nunca esqueceu que ele era um hebreu. Eu peço para alguém abrir em Êxodo 2, que a gente já vai ler alguns versículos ali. Certo dia, Moisés, ele viu um espancamento, ele viu um egípcio agredindo um hebreu, e daí Moisés, ele já quis bancar o justiceiro, ele já quis fazer algo em prol dos hebreus. É curioso porque no coração de Moisés já havia aquela chama de ajudar o povo hebreu. E olha que interessante, às vezes o teu coração está na mesma direção do coração de Deus, mas só que ainda não é tempo de você ser o libertador. Moisés, a gente vai ver aqui, que por 2 vezes ele vai tentar ajudar o povo hebreu, mas ainda não era chegada a sua hora, não era o momento. Então a Bíblia vai dizer que ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém e foi lá e matou o egípcio. E após matar o egípcio, o que ele faz com o corpo? Ele esconde o corpo na areia, ele enterra aquele corpo. E daí eu pergunto para os irmãos: o que você tem escondido na areia? O que você tem escondido que não pode ser revelado? O que você tem escondido na areia que não pode ser descoberto? No dia seguinte, Moisés, de novo caminhando ali, agora ele vê 2 hebreus discutindo. Agora não era um egípcio e um hebreu não, agora era 2 hebreus. E de novo, Moisés queria ser o mediador, tentou ser o mediador daquela briga ali. Até que um falou para ele: quem é você para interferir na nossa discussão? Por acaso você é o nosso libertador? Parafraseando, ele diz algo mais ou menos assim: eu bem sei que ontem você matou um egípcio. Então esse hebreu vai falar isso para Moisés: você ontem matou um egípcio e agora está interferindo aqui na discussão? Então olha que interessante, Moisés, ele matou um egípcio, mas a acusação veio de um hebreu. Moisés, ele defendeu um hebreu, mas ele foi criticado por outro hebreu. A crítica veio de gente do seu povo. Aleluia, glória a Deus. E daí eu fiquei me perguntando: quem que será que viu Moisés enterrar o corpo? Porque a Bíblia vai dizer que ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. Será que foi um egípcio que viu? Será que foi um hebreu que viu? Ou será que foi aquele mesmo que foi salvo das mãos do egípcio que saiu contando? Às vezes o que a gente conta, o que a gente fala, coloca a outra pessoa em maus lençóis. Às vezes até essa pessoa fez algo com o intuito de te ajudar, e devido às falácias ele acaba tendo que fugir, porque chegou também a conhecimento de Faraó. A Bíblia vai dizer que Faraó tomou conhecimento e daí disse que queria matar Moisés. Então
Moisés, ele disse, já não dá para eu ficar aqui mais. Então ele foi necessário fugir. Voltando àquilo que eu falei, Moisés quis fazer algo pelo hebreu, mas ainda não havia chegado a sua hora. É igual o caso de Pedro. Pedro, Jesus vai dizer para ele, olha Pedro, quando tu te converteres, fortalece os irmãos. E sabe o que Pedro vai dizer? Como assim, Senhor? Converter? Eu vou contigo até as prisões, se for preciso. Eu vou contigo até a morte, se for preciso. Aí fala, Pedro, tu não sabe o que está falando. Hoje mesmo tu vai me negar. E dito e feito, Pedro nega a Jesus. Passado alguns dias, Pedro muito triste, olha que nem passou muito tempo. Jesus retorna a dialogar com Pedro e ele fala, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Agora sim você está convertido, agora sim chegou o teu momento, apacenta minhas ovelhas. Então olha que interessante, às vezes não é chegada a tua hora de fazer determinada coisa, mas saiba que a tua hora irá chegar. Quem achou Êxodo, leia o versículo 13, 14 e o 15. Êxodo 2, versículo 13, 14 e 15. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus o contendiam. Então disse ao injusto, por que feres teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian, lá se assentou junto ao poço. Então olha que interessante, nessa discussão, quem deu a má resposta para Moisés foi o injusto no diálogo. É aquele que estava prejudicando o outro, que justamente deu essa resposta para Moisés. E a Bíblia então vai dizer que ele vai fugir então de Faraó. E assim ele esteve até a morte do rei do Egito, até a morte do rei de Faraó. Então quando Moisés vai retornar para falar, para libertar o povo, já era um outro Faraó, não era aquele que queria matar ele anteriormente, que sabia desse passado de Moisés. Alguém abre em Êxodo 4, a gente vai ler também alguns versículos. Então Moisés, ele fugiu de Faraó, fugiu do Egito, mas agora Moisés, ele vai retornar ao Egito como libertador. Quem achou? Essa passagem, tá bem, irmão? Só fazer um comentário aqui. Sim. De Moisés, né? Ele esconde o corpo ali. Isso aí se encaixa muito bem também, né, na nossa vida de cristão. Quando a Bíblia diz que nós somos uma carta lida, né? Entre os homens, na face da terra. É sempre bom salientar que se dos homens não consegue se esconder, quem dirá de Deus? Verdade. Então aqui é muito importante para a nossa vida cristã em todas as áreas, seja na área familiar, profissional, social. E ser crente aqui, olha na cabeça, olha para os irmãos aqui, só está fartando de lado. Está com a auréola aqui, está faltando pai, isso aqui. Mas assim, quem conhece o íntimo particular, que cada um nesse dia, até o presente momento, que cada um falou, que cada um fez, que cada um pensou, só Deus sabe distinguir o que cada um fez. Por isso que é importante esse texto aqui, tomando um leve aqui naquilo que o irmão está passando para nós aqui. É sempre bom salientar que o nosso Deus, ele não dorme, como diz a palavra, não tosquenejará, ou seja, não cochilar, não vai cochilar o guarda de Israel, né? Então Deus, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e todos passivos a errar, e às vezes nós podemos fazer até como usar,
que teve boa intenção, mas faltou conhecimento, não pôde a árvore e morreu. Mas o interessante é que hoje, no período da graça, a gente tem a oportunidade, né? Errou, pediu perdão. E não dá nada também de pedir perdão e continuar no erro. Então, eu sempre falava, né? A tua fé te salvou, vai e não peques. Verdade. Amém. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, Êxodo 4. Quem achou pode ler o versículo 19 ao 21. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai e volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurcerei o coração para que não deixe ir o povo. Amém. Não fecha não, que eu vou pedir para o irmão ler mais 2 versículos aí. Então aqui está falando sobre Moisés retornar ao Egito como libertador após ele ter fugido do Egito por medo de Faraó, por medo de tentarem contra a sua vida. E olha que interessante o que vai ser dito no versículo 22 e 23. O irmão pode ler. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso eu manterei o teu filho, o teu primogênito. Aqui eu já vejo uma profecia de Deus para nós. Por quê? Porque Deus vai dizer assim, que Israel é o meu primogênito. E o que é primogênito? É o primeiro. E toda vez que fala primogênito, daqui a pouco eu vou voltar de novo nessa questão, se fala primogênito é porque veio outros, vai ter outros. Porque se fosse para ser um, a Bíblia sempre faz a distinção, seria unigênito. Então quando a Bíblia diz, Deus falando, Israel é o meu primogênito, isso significa que nós viríamos a ser depois também pertencentes a esse povo, que Deus iria abraçar todos os povos, todas as nações. Israel, ele só foi o primogênito e não o unigênito. Então, uma outra coisa interessante aqui é que o primogênito de Deus, que é Israel, não morreu. O primogênito de Faraó, esse sim morreu. O primogênito dos egípcios, quando foi lançado ali as pragas, morreram. Mas o primogênito de Deus, que era Israel, não, eles saíram dali libertos. Então, para finalizar essa história, às vezes é necessário fugir do Egito para depois retornar como libertador lá no Egito. Às vezes é necessário fugir de Faraó para depois retornar e confrontar um novo Faraó. Amém? Amém. A outra história, os pais de Jesus. E aqui a gente vai usar bastante a Bíblia, não que a gente já não esteja usando. A Bíblia vai dizer que José e Maria foram se alistar. Estava havendo o primeiro censo, que até hoje existe aí, que é a contagem feita pelo IBGE de quantas pessoas tem na nação. Então lá estava ocorrendo pela primeira vez o censo. E como José, ele era de Belém e morava em Nazaré, ele e Maria teve que ir para Belém, porque tinha que ir na cidade natal, fazer o registro. E era na época que Maria estava grávida. Então, aqui a gente entende por que não havia lugar para Maria, José e Jesus em nenhuma hotelaria da época.
porque estava tudo ocupado com pessoas que também vieram com esse intuito de se cadastrar. O que sobrou para os pais de Jesus? O estábulo, que é o lugar onde ficam os animais. E o que é a manjedoura? É o tabuleiro aonde é colocada a comida para os animais. Então, os pais de Jesus improvisaram ali, colocaram o menino Jesus na manjedoura. A manjedoura ali se tornou a caminha de Jesus, o bercinho dele, naquela noite. E alguém podia ler Lucas capítulo 2, versículo 7, antes de eu fazer o comentário? E ela deu a luz ao seu filho primogênito, encaixou e deixou com ele, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Lê de novo, Lucas 2, 7. E ela deu a luz ao seu primogênito, encaixou e deixou na manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Eu vou abrir aqui só um parênteses para fazer um outro comentário, que é o seguinte: muitas das vezes os católicos eles teimam que Maria só teve Jesus como filho, mas esse versículo aí diz que esse foi o primogênito de Jesus. É o que eu falei anteriormente. Se é primogênito é porque teve outros, e a própria Bíblia vai dizer que Jesus teve irmãos, conviveu com seus irmãos, ao contrário de João 3,16, que diz que Jesus é o unigênito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e nós? Nós não somos filhos de Deus? Daí quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê que a gente somos filhos por adoção. É por isso que nesse versículo é dito Jesus unigênito, mas depois nós nos tornamos filhos por adoção. Infelizmente nem todos querem se tornar filhos, então essa é a diferença. Nesse dia eu estava até vendo um debate, a pessoa dizendo assim: como um pai pode mandar o filho para o inferno? Mas as pessoas não se tornaram filho, ele não está mandando o filho para o inferno. E a decisão foi deles de não aceitar a Jesus. Então, fechando parênteses aqui e voltando para a história. Uns magos vieram e perguntaram sobre o menino Jesus. Alguém pode deixar a Bíblia aberta em Mateus 2, que a gente já vai ler bastante versículo nesse capítulo. E daí aqueles magos, eles perguntam aonde que nasceria o Salvador, porque eles não eram judeus. E daí até Herodes ficou curioso, mas vai ter um novo rei aqui, não estou sabendo. Daí ele manda chamar sacerdotes, manda chamar os sábios, e daí eles vão dizer: olha, a profecia diz que vai nascer lá em Belém. A profecia diz que eles vai nascer lá em Belém. Alguém abra também Miqueias capítulo 5. Então vamos lá. Quem abriu Mateus 2, pode ler do versículo 1 ao 6. E pode deixar aberto que a gente vai continuar nesse capítulo. Mateus 2. Tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Pode ler o 6. E tu, Belém, terás de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o dia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém. E quem achou Miqueias, pode ler capítulo 5, versículo 2. Só para confirmar essa profecia aí, que ela já havia sido dita.
de ti me sanear, o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Amém. Então Herodes, ele ficou preocupado, ele achou que poderia perder o trono para Jesus. Mas nós bem sabemos que a missão de Jesus aqui, quando ele veio aqui na terra, não era se tornar um rei terrestre. O plano dele era libertar o povo do pecado. Não era libertar o povo de Roma. A princípio não era libertar o povo de Roma, mas era libertar o povo do pecado. Só que Herodes já se sentiu ameaçado. E uma coisa que me chama a atenção é que muitos não creem em Jesus sendo o Messias, mesmo os magos tendo se guiado pela profecia para chegar até o menino Jesus. Então é curioso isso, porque a gente vai ver que só nas primeiras horas que Jesus nasceu já se cumpriu várias profecias, bateu tudo certinho. E tem gente que aí o próprio judaísmo, né, não crê que Jesus é o Messias. Então Herodes, ele vai tentar impedir que a profecia se cumpra. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai mentir para os magos. Ele vai dizer assim: olha, quando vocês encontrarem um menino, depois volte aqui para me avisar, para eu ir lá adorar ele também. Era mentira. E aí os magos, tá bom, e foram. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus se revela para aqueles magos após eles terem encontrado Jesus, para eles não retornarem e avisar Herodes, e era para eles seguirem outro caminho, e eles foram embora e nem deram mais satisfação para Herodes. Continuando aí, versículo 12, só para confirmar isso que eu acabei de dizer, Mateus 2:12. Sendo por divina revelação dos sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, os magos, para nem topar não ter perigo de topar com Herodes, seguiram até outro caminho. Foram embora e não deram informação, coisa nenhuma para ele. Então, Herodes, quando percebe que os magos não vão voltar, aí ele fica irado. Aí ele tem um outro plano. Começa a matar todos os meninos que há em Belém e aos arredores de Belém, porque vai que eles já se locomoveram para alguma cidade vizinha. Então a ordem agora é matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque os magos me deixaram aqui na mão. Pode ler o versículo 16. Herodes então, vendo que tinha sido iludido pelos magos, zangou-se muito e ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo que havia em Belém, e em todos os seus termos, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Deixa esse capítulo aberto e alguém abre em Jeremias 31, que já vamos ler. Então Herodes manda matar os meninos, só que a gente vai ver que José e Maria já tinham saído dali, já nem estava em Belém mais. E nisso outra profecia vai se cumprir. Quem está em Mateus 2, lê o 17 e o 18 agora, antes da gente ler Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: em Ramá foi ouvida a voz de grande lamentação, choro e grande pranto. Raquel chora pelos seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existiam. Jeremias 31, versículo 15. Quem achou pode ler. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor de Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos, então ele não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Aí está falando do choro, porque Herodes matou as crianças todas ali daquela região. E ele não chega a atingir Jesus,
porque José e Maria já haviam fugido dali de Belém. Eles também foram avisados por Deus que era para eles fugirem de Belém, porque Herodes estava mal intencionado. Aí, quem está com Mateus 2 aberto, leia o versículo 13. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito e fique lá até que eu te diga, porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. Amém. Alguém abre em Oséias 11, já vamos ler. Então José e Maria fogem a tempo para o Egito, e quando Herodes chega ali na cidade, os soldados de Herodes chegam ali na cidade para matar as crianças, José e Maria já não se encontravam mais ali. Agora há também uma outra profecia que diz que o Messias ele iria retornar do Egito. Quem está com Mateus 2 aberto, leia o versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Do Egito chamei o meu filho. Amém. Oséias 11, lê só o versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Mas, isso aí. Amém. E para finalizar, uma outra profecia que se encontra em Mateus 2, o versículo 23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, embora Jesus tenha nascido em Belém, ele viveu a maior parte em Nazaré, porque como a gente pode ver aqui no início de Lucas, capítulo 2, quando Maria estava grávida, eles já moravam em Nazaré. Eles só foram lá em Belém se cadastrar, se registrar e continuaram vivendo em Nazaré. Por isso que muitas das vezes Jesus é mencionado como o Nazareno. Então também tem uma profecia que diz que o Messias voltaria do Egito. E a gente bem sabe, para finalizar essa história, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu não vou pedir para ler não, porque é muito grande, mas se encontra lá em Mateus capítulo 21, no momento em que Jesus ele é ovacionado pelo povo ali, e o povo ali chamando ele de rei. Ele vem montado ali no jumentinho. Então, muitas das vezes, irmãos, é necessário fugir de um rei para retornar como o rei. Amém? Às vezes é necessário fugir de um rei, fugir da sua própria pátria, para em seguida retornar como sendo o rei. E a outra história que eu gostaria de mencionar é de Paulo. A gente bem sabe que Paulo ele perseguiu muito os cristãos, a igreja do Senhor, e quando ele se converte ali a caminho de Damasco, muitos não acreditam na sua conversão. Tanto é que quando Deus vai falar para um servo seu, vá lá orar para Paulo, que está cego, aí ele fala: mas eu, Senhor, esse rapaz ele não gosta de cristão, ele é vingativo, ele persegue os cristãos, tem certeza que é para eu ir lá? E daí Deus fala: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Então, devido ao fato de muitos não acreditarem na sua conversão, eu já até peço para alguém abrir em Atos 9, vamos lá, para agilizar, Atos 9, Gálatas 1 e 2 Coríntios 12. Atos 9, Gálatas 1 e 2 Coríntios 12. Então, pelo fato de muitos não acreditarem na sua conversão, Paulo se vê obrigado a fugir de Damasco
com a ajuda de alguns discípulos, pois não acreditavam na sua conversão. Apenas alguns que acreditaram que realmente ele havia convertido, vai ajudar ele a descer pelos muros da cidade. Ele vai fugir, porque o povo queria matar ele. Viram aquela situação como uma oportunidade para matar ele. Quem achou Atos 9, pode ler do versículo 22 ao 25. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Tendo passado por muitos dias, os judeus deliberaram de se matá-lo, mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles aguardavam as portas, tanto de dia como de noite, para obter tirar-lhe a vida. Os discípulos tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo Nilo. Amém. Então aqui a gente vê a primeira experiência que Paulo tem como sendo agora o perseguido pelos outros. De perseguidor ele passa a ser perseguido. E aqui então temos a primeira experiência de Paulo como cristão sendo perseguido. Só que a Bíblia vai dizer que ele, em um dado momento, ele vai retornar para Damasco. Quem achou Gálatas 1 pode ler o versículo 17. Retornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém. Então, após ele estar na Arábia e anos antes dele se tornar missionário, de fazer suas viagens missionárias, ele retorna ali para Damasco. E eu quero abrir aqui um outro parênteses antes de finalizar a história de Paulo, que é acerca do espinho na carne. Quem abriu 2 Coríntios 12, leia do versículo 7 ao 9. É para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espírito na carne, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, os teólogos, eles não chegaram num consenso do que seria esse espinho na carne, e eu vou dar aqui a minha opinião. Muitos falam que se trata dos seus olhos, que ele estava quase cego, que ele tinha problema na vista, na visão. Isso de fato procede. Só que eu acho que isso daí é muito pequeno perto do que Paulo ele passava. Eu acho que tinha coisas piores para ele se preocupar. Então eu acredito que o espinho na carne, na qual ele se referia, seriam os ataques pessoais que ele recebia. Tanto é que ele vai dizer aí, mensageiros de Satanás, pela perseguição que ele teve. O tanto, ele fez muito mal para cristão, e aquilo, a própria consciência dele deve que de vez em quando pesava, e aí ele deve que pedir a misericórdia, perdão a Deus por esses atos. É por isso que ele não se importou de depois se entregar de corpo, alma e espírito em prol do Evangelho. Então eu acredito aqui que se tratava de pessoas que às vezes jogavam na cara dele o seu passado, às vezes era a sua própria consciência, pelo menos é essa a visão que eu tenho. E por um lado, o ponto positivo disso, que Deus fala que a sua graça, que a minha graça basta, é que isso faria ele manter a humildade. Ele sempre iria manter a humildade. Então, irmãos, às vezes é necessário fugir de Damasco para retornar para Damasco. Às vezes é necessário sair de uma cidade para depois retornar para ela. Às vezes é necessário fugir de Damasco para crerem na sua conversão. Eu vou tomar liberdade aqui de citar a irmã Subelena, irmão Paulo,
que vocês dizem que foram para uma determinada cidade e quando chegou lá já recebeu uma profecia que iria voltar muito em breve, não é isso? Não é isso? Então, é a mesma coisa a minha tia Mara, o tio Valdir, que também por um tempo se ausentou em outra cidade, depois retornou e hoje colhe os frutos. Eu também precisei me ausentar por um tempo da cidade de Três Corações. Então, quando você sai de uma cidade, sai de um lugar, não significa que é o fim, que você nunca mais vai pisar ali, mas significa que é um tempo que Deus preparou para você se passar num outro lugar. Irmãos, deve que passou pela cabeça dos irmãos aí a história de Davi. Eu gostaria de mencionar Davi, mas ele é um caso à parte, porque a história dele ficou um pouco longa. São mais de 10 capítulos acerca do fugir, relacionando Davi com o fugir. Então eu nem vou entrar aqui na história dele. Mas, para quem pensa que Davi fugiu 1, 2 ou 3 vezes de Saul, só pelo que eu contei foram 7 vezes. Foram 7 vezes que Davi ele vai fugir de Saul, porque ele entendia que aquele não era um momento propício para ele se tornar rei. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Então, desde já eu agradeço mais uma vez o pastor pelo convite. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem dessa noite. Amém? Deus abençoe.